Agora são 8 horas, 8 minutos, hora de entrevista importante para você acompanhar nessa edição do Expresso CNN. Vamos conversar com o professor de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro. Professor, boa noite, bem-vindo de volta aqui ao Expresso. Me ouve bem? Escuto muito bem, Mona, a você e a todos e todas que nos acompanham. Muito obrigada, professor, por voltar aqui. Precisamos muito de ajuda, porque o mundo olha, então, para essa uma semana de conflito. Eu vou dizer aqui a minha percepção, eu até com um certo ceticismo, porque a gente tinha uma expectativa grande para uma outra rodada, né, de negociação, então, que seria entre a Rússia e a Ucrânia, seria hoje, mas foi adiada para amanhã em Belarus, e também a gente noticiando aqui uma intensificação de bombardeios e a preocupação muito grande ao cerco se fechando ali, né, a Kiev, a capital ucraniana. Nesse momento, o seu nível de expectativa, olhando para o cenário todo, está em que patamar, professor? Olha, Mona, a gente está entrando numa fase 2 do conflito, eu diria, né? Uma primeira fase em que a Rússia imaginou que conseguiria vencer a Ucrânia rapidamente, não aconteceu. A gente vem assistindo a uma resistência ucraniana muito significativa, problemas logísticos, né, que a Rússia vem apresentando para conseguir penetrar no país. E agora, numa segunda fase, a gente percebe que a Rússia decidiu intensificar artilharia pesada, armas pesadas contra as principais cidades ucranianas, com efeitos bastante significativos contra a população civil e com relação a refugiados, né? Hoje, por exemplo, a gente teve a primeira tomada de uma cidade importante pela Rússia, né? Outras cidades, como o caso de Kharkiv, no norte, e o porto de Mariupol, no sul, que são estratégicas, estão praticamente cercadas, e a capital Kiev, tudo indica que também vai passar por uma situação de cerco. Então, a situação militar da Ucrânia, que numa primeira semana mostrou uma resistência de fato muito significativa, agora me parece que não é fácil e, infelizmente, os efeitos disso para a população civil são muito preocupantes, Mona. Sim, professor, colocar o nosso time para conversar também. Claro, tem outras perguntas depois, vamos fazer algumas rodadas. Caio Junqueira chega na conversa. Caio. Professor, boa noite. A sanção total, o cerco total do Ocidente à Rússia, por meio principalmente dessas sanções econômicas, não pode, eventualmente, ter um efeito reverso, tendo em vista que o Vladimir Putin tem ali um botão vermelho, um botão amarelo com armas nucleares, podendo dispará-las a qualquer instante para o Ocidente? Caio, essa é uma preocupação que eu acho que é legítima, ela é pertinente, né? Mas, por um outro lado, a agressão que a Rússia fez precisava de algum tipo de resposta por parte da comunidade internacional. Na medida em que a Rússia preside, né, o Conselho de Segurança neste contexto, e a Rússia é membro permanente, tem poder de veto, nada poderia sair do Conselho de Segurança, né, e a Organização das Nações Unidas está com as mãos atadas. A vitória que teve hoje, muito expressiva, né, com a grande maioria da comunidade internacional denunciando o que a Rússia fez, ela não é vinculante, né? Ou seja, não há uma obrigatoriedade de implicar sanções ou outro tipo de punição ao que a Rússia está fazendo. Mas a tua preocupação ela é pertinente porque, de fato, do ponto de vista histórico, não é uma, não são duas, não são 3 vezes em que a gente observa que guerra econômica, de fato, acaba levando a algum tipo de radicalização que pode cair em guerra de fato. Talvez um dos exemplos mais importantes foi o conflito entre Estados Unidos e Japão, né, durante a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos começam a sancionar a economia japonesa e quando chega em elementos estratégicos para a manutenção do esforço de guerra do Japão, particularmente petróleo, né, o Japão decide atacar Pearl Harbor e dá início a um conflito entre Estados Unidos e Japão. Então, esse perigo, ele existe e conforme a Rússia for apresentando maiores dificuldades na guerra da Ucrânia, me parece que esse perigo tem que ser levado cada vez mais a sério, ou seja, de um transbordamento do conflito na Ucrânia para a OTAN. Não acho que isso é provável agora, mas é algo que tem que ser colocado no radar, sim, Caio. Renata, chega também?
Boa noite, Felipe. Ainda nessa linha, o Caio trouxe esse ponto que encontra respaldo ali, a gente tem escutado no posicionamento brasileiro. Então, o posicionamento que foi expresso hoje pelo embaixador Ronaldo Costa Filho foi de colocar o Brasil, né? O Brasil se colocou junto com a maioria dos países para trazer esse posicionamento contra a Rússia, mas foi um discurso com diversas ressalvas. Um deles é sobre as sanções, o efeito das sanções, mas há outros. Há uma tentativa do Brasil de se posicionar como um ator que defende que não se coloque a Rússia como no centro, como o culpado, para que haja uma saída negocial. Gostaria de ouvi-lo sobre esse posicionamento. Ele encontra, claro, respaldo em outros posicionamentos históricos da chancelaria brasileira, mas ele é adequado à luz do que vemos transcorrer na Ucrânia nesse momento? Renata, ele seria adequado numa situação em que a Rússia não violasse, né, a Carta da ONU, tratados internacionais ratificados pela própria Rússia, como no caso do Tratado de 1997, reconhecendo a soberania e a integridade territorial ucraniana, ou seja, num contexto em que há uma possibilidade de negociar isso, né, sem que a invasão tivesse ocorrido, eu acho que é absolutamente legítimo. Mas uma vez que a invasão ocorreu, né, esse tipo de raciocínio, me parece, acaba sendo colocado no debate como uma forma de minimizar ou justificar a agressão russa, o que, a meu ver, não é algo, digamos, razoável de se fazer. É legítimo discutir que a Rússia, enquanto Estado, tem interesses de segurança e interpreta a forma pela qual a ONU se expandiu a partir dos anos 90 e principalmente no início do século XXI, chegando em ex-estados da antiga União Soviética. É legítimo que esse debate seja feito, né? Mas a partir do momento que a Rússia vai para as vias de fato e cria uma situação em termos de segurança internacional gravíssima, colocar esse raciocínio em jogo, eu acho que enfraquece o debate que tem que ser colocado de fato, que é o seguinte: hoje a gente está numa situação em que a guerra é a Ucrânia. Os países que não são parte da OTAN e que faziam parte da antiga União Soviética e que, de uma certa maneira, mantêm relações ou interesse em estreitar relações com o Ocidente, esses países estão realmente muito em perigo, num futuro que eu diria que não é muito distante. Como é que a Geórgia, por exemplo, vai se portar depois desse conflito? Como é que a Moldávia vai se portar diante desse conflito? Percebe? Então, se não houver uma condenação clara agora e consequências muito claras agora, a possibilidade é que a gente continue tendo guerras que desestabilizem a ordem internacional e muitas delas provocadas pela atitude agressiva da Rússia, percebe? Sim, professor, Putin continua ali na sua demonstração de força, né? O comboio ali dos tanques, né? 60 quilômetros, aquele cerco se fechando, também os bombardeios a Kharkiv. A gente percebe que do outro lado tem essa demonstração de força, os ataques, e o outro lado, né? Resistindo como pode. Claro que a Ucrânia está lá tendo apoio, sim, de potências do Ocidente, da OTAN, mas a população local, né, continua ali num afinco, né, fazendo seus coquetéis Molotov, tendo as suas estratégias, muitas pessoas não foram embora. Essa população continua reagindo de uma maneira que até chama a atenção da gente. Claro, é patriotismo também, mas é algo mais. Gostaria que o senhor nos ajudasse, você vai estar aqui sempre, você nos ajudasse, professor, a entender o que motiva esse povo. É a dignidade, é algo mais? O que tem ali naqueles elementos? Eu acredito que essas imagens também chamaram a sua atenção. Sem dúvida, Mona. O presidente Putin, quando ele fez essa invasão, ele justificou a invasão, entre outras coisas, dizendo que a Ucrânia, enquanto Estado nacional independente, é uma farsa, né? Ou seja, uma criação durante o regime soviético, no início, né, do regime soviético, mas que, na verdade, Ucrânia e Rússia formam a mesma nação, junto com a Bielorrússia. Essa nação pan-russa triádica, digamos assim. E, ao mesmo tempo, disse que o governo da Ucrânia é um governo neonazista, né, e que não tem nenhum tipo de representatividade.
Quando a gente observa a reação da população ucraniana, de grande parte da população ucraniana que está no país, né, resistindo a esse ataque, a gente percebe algo que eu já comentava há bastante tempo. O nacionalismo ucraniano é algo muito antigo, né? Os embates entre Ucrânia e Rússia, e Ucrânia e Polônia, inclusive, são embates de séculos. Então, essa concepção de que a Ucrânia é uma farsa e de que o governo ucraniano não tem representatividade está sendo provada absolutamente falsa nesse momento, né? Porque a forma como a população está respondendo ao chamado do governo Zelensky mostra a representatividade do governo, mostra o quanto o presidente ganhou esse ar, digamos, de quase que herói nacional, e ao mesmo tempo mostra o vigor da população em não permitir com que o seu país seja invadido da forma como está sendo invadido, né? Então, aí há uma história de nacionalismo que ela é muito longa e, ao mesmo tempo, de subjugação, de relação difícil com a Rússia, que é uma coisa de gerações, que é uma coisa que passa de avós para pais, para filhos, e parte disso explica, a meu ver, essa forma de resistência. E chama de mais atenção, né? Sem dúvida, a amarração perfeita. Professor, vou ficar aqui bater uma bola com a Renata também, que tem outros questionamentos. Vamos colocando as nossas dúvidas. Renata, continua no papo, por favor. Felipe, o que a gente pode esperar para os próximos dias? Eu hoje estava analisando uns relatórios que estão sendo publicados pelo Centro de Doutrina do Exército, e eles, por exemplo, faziam ali traçavam como cenário mais provável, sim, a tomada de Kiev nos próximos dias, mas faziam uma observação, né? Para quebrar a resistência à Rússia, no entendimento dos militares brasileiros, a gente veria uma investida de meios militares cada vez mais violentos por parte do exército russo. Eles, inclusive, citavam ali as evidências do uso de bombas de fragmentação como um exemplo do risco, inclusive, para civis. Qual é o cenário que você vê para os próximos dias, uma vez que a gente não vê, no momento, né, uma intenção da investida russa de parar? Olha, Renata, o Putin, quando ele invadiu a Ucrânia, ele sabia que havia riscos muito grandes nessa invasão. Então, um recuo por parte da Rússia dos seus objetivos nessa guerra, e o objetivo central da Rússia nesse conflito é retirar o governo do Zelensky no poder e instaurar um governo pró-Rússia, é basicamente criar uma Belarus número 2, ter um Lukashenko para chamar de seu dentro da Ucrânia. Esse é o objetivo fundamental do Putin nesse conflito. Para que ele recue deste objetivo, os custos da guerra têm que ser muito significativos, domesticamente e internacionalmente. Eu acho que isso ainda está muito longe. Na medida em que fica difícil obter o controle das cidades com uma estratégia militar, que eu vou aqui denominar de minimalista, né? Porque nessa primeira semana, por mais que a gente já tivesse, e é lamentável que tenhamos tido, né, mortes de civis, ainda a gente percebe uma certa contenção das Forças Armadas russas em jogar todo o seu poder de fogo para amedrontar a população e quebrar a moral da sociedade ucraniana. É só olhar, por exemplo, como a Rússia atuou na Chechênia no final dos anos 90, de uma maneira brutal, ou olhar como a Rússia atuou na guerra da Síria, por exemplo. Então, o perigo, e eu acho que é essa a tendência, Renata, dos próximos dias, é que a guerra entre numa fase em que a Rússia comece a atacar as grandes cidades de uma maneira mais indiscriminada, em que a gente tenha mortos e feridos civis, infelizmente, com maior proporção, com efeitos do ponto de vista da crise de refugiados. Então, por exemplo, o relatório da Agência da ONU de Refugiados mostra que o número de refugiados nessa primeira semana de guerra é muito superior ao pico da semana da crise de refugiados sírios, de 2015, e é muito superior aos primeiros dias da crise de Kosovo do final dos anos 90, que gerou também uma séria crise de refugiados na Europa. Então, uma intensificação, né, da Rússia contra essas grandes cidades, efeitos potencialmente mais graves contra civis e efeitos ainda mais graves em termos humanitários do ponto de vista de uma crise de refugiados. Essa é basicamente a minha leitura para os próximos dias, Renata. Gravíssimo, né? Muito bem lembrado, Renata, e professor, muito bem amarrado. Professor, já encaminhando aqui para o finalzinho, eu gostaria da sua opinião também sobre o que os Estados Unidos decidiram, então, se juntar aí às nações, né, que aos países que fecharam o espaço aéreo.
essas iniciativas colocam que tipo de temor e reação em Vladimir Putin nas suas intenções, de fato, né, de continuar ali apertando o cerco? Olha, Mona, eu vejo as sanções, tanto as sanções financeiras, essas sanções mais simbólicas do ponto de vista cultural, né, no caso do futebol, sanções relativas ao mundo da cultura e essas sanções relativas a transporte, né, questão do espaço aéreo, são sanções fundamentais, mas pensando no médio prazo, pensando em criar custos altíssimos para que a Rússia não faça isso novamente com outros países do antigo espaço soviético. Mas eu realmente não tenho esperança, né? Posso estar errado, mas eu não tenho esperança de que elas serão, digamos, capazes de, no curto prazo, criar um custo proibitivo para o Putin para que ele faça uma desescalada e diminua a barbárie que a gente está vendo. Agora, no médio prazo, pensando principalmente nos estados próximos à Rússia, que não são membros da OTAN, esses realmente, acho que as sanções podem ter um efeito muito importante em termos de dissuasão para que a Rússia não cometa esse tipo de ato novamente no futuro. Mona. Professor de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro, muito obrigada por mais uma vez estar aqui, conversar com a gente, nos ajudar a entender esse momento e, claro, já fica o convite para a próxima. Obrigada, professor. Obrigado, Mona. Um abraço a todos. Muito obrigada, Renata e ao Caio, que também participaram comigo dessa entrevista.